Nem tudo que é natural é seguro. Mas o mais impressionante nessa história não é apenas o que esse mel faz com quem consome. É o que as pessoas fazem para conseguir ele. Em algumas regiões montanhosas do Nepal, essa não é uma atividade ocasional. É uma prática que acontece há séculos, passada de pai para filho, como se o risco fizesse parte do aprendizado desde cedo. Homens descem penhascos quase verticais, a mais de 200 metros de altura, pendurados em cordas frágeis, sem equipamentos modernos, sem proteção adequada. Sabendo que um único erro significa morte imediata. Não existe resgate rápido. E nem segunda chance. Eles são conhecidos como caçadores de mel. E o que eles enfrentam para coletar esse mel parece cena de filme. Mas é real. Esses paredões gigantes ficam cobertos por colmeias de uma das maiores abelhas do mundo, a abelha gigante do Himalaia. Extremamente territorial. Altamente agressiva. Quando se sentem ameaçadas, atacam em enxames. Antes mesmo da descida começar, os caçadores observam o vento, o clima e o comportamento das abelhas. Alguns fazem pequenas orações. Outros ficam em silêncio absoluto, porque todos ali sabem que qualquer distração pode ser fatal. Quando a descida começa, o corpo entra em alerta total. As mãos queimam pelo atrito da corda. As pernas tremem tentando se equilibrar contra a rocha. E o vazio abaixo parece não ter fim. Enquanto descem, os ataques começam. As abelhas cobrem o ar. O som é tão alto que encobre qualquer outro ruído. As picadas são repetidas, dolorosas e perigosas. Mesmo assim, eles continuam descendo. Na minha opinião, isso está facilmente no mesmo nível das profissões mais perigosas do planeta. Eles usam apenas escadas de corda improvisadas, fumaça para tentar confundir as abelhas. E uma coragem que beira o inacreditável. Tudo isso suspensos no vazio, com o vento batendo no corpo, as mãos escorregando. Sabendo que se perderem o controle por um segundo, não há volta. Existe um detalhe que muita gente não percebe ao ver essas imagens. A maioria desses homens não tem escolha. Em vilarejos isolados das montanhas do Nepal, as oportunidades são quase inexistentes. Não há empregos estáveis. Nem há alternativas seguras. O mel louco acaba sendo, muitas vezes, a única fonte de sustento para famílias inteiras. Alguns desses caçadores passam semanas esperando o momento certo da colheita. Observam o clima, o tamanho das colmeias, a quantidade de abelhas. Uma decisão errada pode significar descer em vão ou não voltar. Durante a extração, o tempo se torna um inimigo silencioso. Quanto mais tempo pendurado, mais ataques. Quanto mais ataques, maior a chance de perder o controle do corpo. E perder o controle ali é fatal. Há relatos de caçadores que desmaiaram no meio da descida. Outros que escorregaram ao tentar se proteger das picadas. Alguns nunca mais foram vistos. Mesmo assim, todos os anos, eles retornam aos mesmos paredões. Os mesmos locais onde amigos e parentes já perderam a vida. Para mim, isso revela algo brutal. O verdadeiro perigo não é só o mel. É o quanto a necessidade humana pode empurrar alguém até o limite absoluto. Quando finalmente sobem com o mel em mãos, não há comemoração. Há alívio. Porque sobreviver à colheita já é por si só uma vitória. E aqui vem a pergunta inevitável. Você arriscaria a própria vida assim por um produto natural? Deixa nos comentários o que você acha. E antes de continuar, se você curte histórias reais que parecem mentira, já deixa o like e se inscreve no Curionauta. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos assim, cada vez mais profundos e extremos. Agora vem a parte que torna tudo ainda mais perturbador. Esse mel não é apenas difícil de conseguir. Ele é perigoso de consumir. O mel coletado por esses caçadores é conhecido como mel louco ou mad honey. Ele é produzido a partir do néctar de flores de rododendros, plantas comuns nas montanhas, bonitas à primeira vista, mas altamente tóxicas para o ser humano. As toxinas dessas flores não desaparecem durante a produção do mel. Elas permanecem ali, concentradas. Por fora, o mel parece comum.
Textura normal. Cheiro adocicado. Aparência inofensiva. Nada indica o risco real que ele carrega. Em pequenas quantidades, ele pode causar tontura, sensação de euforia, visão alterada e alucinações leves. Algumas pessoas descrevem como um desligamento da realidade. O corpo continua ali, mas a mente não. Mas se a dose ultrapassa o limite, o cenário muda completamente. Vômitos intensos. Confusão mental. Perda de consciência. Dificuldade para respirar. E em casos extremos, paradas cardíacas. O mais perigoso é que não existe um aviso claro. E o sabor não denuncia. O efeito vem depois, quando o corpo já começou a reagir. Para mim, isso transforma esse mel numa verdadeira roleta russa natural. E mesmo sabendo disso, os caçadores continuam voltando aos penhascos. Por tradição e sobrevivência. E pelo alto valor que esse mel alcança no mercado internacional. Em alguns países, pequenas quantidades podem custar centenas de dólares. Ele é vendido como remédio tradicional, afrodisíaco e até substância espiritual. Mas existe um detalhe crucial. Não há controle preciso da dose. Cada colheita pode ter uma concentração completamente diferente de toxinas. O que causa euforia em uma pessoa pode ser fatal para outra. Hospitais no Nepal, na Turquia e em outros países já registraram inúmeros casos de intoxicação por mel louco. Pessoas que acreditavam estar consumindo algo medicinal exageraram na quantidade e acabaram internadas às pressas. Em situações extremas, houve mortes confirmadas. E mesmo assim, para as comunidades locais, esse mel não é visto apenas como perigo. É cultura, ritual e uma herança ancestral passada de geração em geração. Eu acho impressionante como algo pode ser considerado remédio por uns e veneno por outros. E existe uma pergunta que ainda intriga pesquisadores. Se o néctar é tóxico, por que as abelhas não morrem? Até hoje, não existe uma resposta definitiva. Alguns acreditam que essas abelhas desenvolveram resistência ao longo de milhares de anos. Outros acham que o metabolismo delas funciona de forma completamente diferente do nosso. Para mim, esse detalhe só deixa tudo ainda mais misterioso. O mel louco do Nepal não é apenas um alimento estranho. Ele é o resultado de homens enfrentando a morte nas alturas, para coletar algo que pode matar quem consome. Depois de tudo isso, você teria coragem de provar esse mel? Ou de descer esses penhascos? Quero muito saber sua opinião. Comenta aí. Eu, sinceramente, prefiro observar tudo isso de longe. E se você curte histórias reais que parecem coisa de cinema, deixa o like e se inscreve no Curionauta. Isso ajuda demais o canal.